Alguma vez sentiu que as suas pernas já não têm a mesma força para subir as escadas? Ou que um simples frasco de azeitonas se tornou um desafio para abrir? Esta sensação de fraqueza, de que o corpo nos está a falhar aos poucos, é uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60 anos. Vemos a nossa independência a diminuir, o medo de uma queda a aumentar, e parece que estamos a lutar uma batalha perdida contra o tempo. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte desta perda de força não é inevitável? E se existisse uma forma de não só parar, mas até reverter a perda de músculo, usando algo tão simples como uma colher de chá de um alimento específico à noite? Parece bom demais para ser verdade, não é? No entanto, a ciência está a descobrir segredos incríveis sobre como o nosso corpo funciona nesta fase da vida. Neste vídeo, não vamos falar de poções mágicas nem de exercícios impossíveis. Vamos descobrir juntos alguns hábitos simples e alimentos surpreendentes, incluindo aquele pequeno segredo noturno que podem despertar a força que ainda existe dentro de si, melhorar o seu sono e devolver-lhe a confiança para viver a vida ao máximo. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é algo que a maioria das pessoas ignora completamente e que pode ser a peça que falta no seu puzzle de bem-estar. Vamos então mergulhar neste segredo. A ideia de que uma simples colher de chá de algo à noite pode fazer a diferença parece saída de um conto de fadas, mas a lógica por trás é sólida como uma rocha. O alimento a que me refiro, e que pode encontrar em qualquer supermercado, é o queijo fresco ou o requeijão. Sim, leu bem. Algo tão comum e tão português. Mas não é a colher de chá em si que é mágica. É o que ela representa e o momento em que a consome. A verdadeira magia está na proteína de digestão lenta, chamada caseína, que estes laticínios contêm em abundância. Veja bem, durante a noite, o nosso corpo entra num longo período de jejum. Para quem está a tentar construir ou manter a massa muscular, este período pode ser problemático. O corpo, sem nutrientes disponíveis, pode começar a quebrar o tecido muscular para obter a energia e os aminoácidos de que precisa para suas funções vitais. É aqui que entra o nosso queijo fresco. Ao comer uma pequena porção, digamos 2 ou 3 colheres de sopa, cerca de 30 minutos antes de dormir, está a fornecer ao seu corpo um fluxo lento e constante de aminoácidos durante toda a noite. É como deixar um pequeno fio de água a regar uma planta durante horas, em vez de despejar um balde de uma só vez. Este fornecimento contínuo de tijolos de proteína ajuda a prevenir a degradação muscular e, mais importante ainda, promove a reparação e o crescimento enquanto dorme. O sono é o momento de ouro para a recuperação do corpo e dar-lhe as ferramentas certas para trabalhar é um dos gestos mais inteligentes que podemos fazer pela nossa força. Muitas pessoas têm receio de comer antes de dormir, com medo de engordar ou de ter uma má noite de sono. Mas estamos a falar de uma quantidade pequena e de um alimento que é, na sua essência, proteína. Não é como comer um prato de batatas fritas ou um bolo. A proteína tem um efeito térmico, o que significa que o corpo gasta energia para a digerir, e o triptofano presente nos laticínios pode até ajudar a promover um sono mais descansado. Portanto, este pequeno hábito noturno não só protege os seus músculos, como pode até melhorar a qualidade do seu descanso. Mas este segredo noturno é apenas uma parte de uma estratégia maior. A sua eficácia é multiplicada quando olhamos para a forma como distribuímos a proteína ao longo de todo o dia. Pense no pequeno almoço típico de muitos portugueses, um pão com manteiga e um galão. É delicioso, sem dúvida, mas em termos de proteína é muito pobre. Recebemos uma dose de hidratos de carbono e um pouco de gordura, mas os músculos ficam a passar fome logo no início do dia. Depois, talvez ao almoço comamos um bife ou um peixe e ao jantar uma sopa e algo leve. O que acontece aqui é que concentramos a nossa ingestão de proteína numa única refeição. A ciência mostra-nos que o nosso corpo tem um limite na quantidade de proteína que consegue usar de uma só vez para a construção muscular. O excesso é simplesmente usado para outras funções ou armazenado de outras formas.
O ideal é distribuir a ingestão de proteína de forma mais equilibrada pelas principais refeições. Imagine que precisa de construir um muro com 30 tijolos por dia. É muito mais eficaz receber 10 tijolos de manhã, 10 à tarde e 10 à noite, do que receber os 30 de uma só vez. O construtor, o seu corpo, consegue trabalhar de forma constante e eficiente. Como podemos fazer isto na prática? É mais simples do que parece. Ao pequeno almoço, em vez de ser só pão com manteiga, por que não juntar um ovo cozido ou mexido? Ou misturar um pouco do tal queijo fresco com uma peça de fruta? Já está a dar um impulso proteico ao seu corpo desde manhã. Ao almoço, mantenha a sua fonte de proteína habitual, seja carne, peixe ou leguminosas como o feijão ou o grão de bico. E ao jantar, mesmo que seja uma refeição mais leve como uma sopa, certifique-se de que ela contém, por exemplo, frango desfiado, feijão ou uma mão cheia de grão. Ao adotar esta distribuição mais inteligente ao longo do dia e ao terminar com a pequena dose de proteína de digestão lenta à noite, está a criar um ambiente anabólico, ou seja, um ambiente de construção, no seu corpo durante 24 horas. Está a dizer constantemente aos seus músculos: eu estou aqui para vos alimentar, para vos manter fortes. Esta mudança não exige dietas restritivas nem alimentos caros. Exige apenas uma pequena reorganização do que já come, uma consciência sobre a importância de dar aos seus músculos o que eles precisam, quando eles precisam. Agora que já estabelecemos a base fundamental de como e quando alimentar os nossos músculos, precisamos de lhes dar uma razão para crescer. Os músculos são como aprendizes preguiçosos. Se não lhes dermos trabalho, eles simplesmente decidem que não são necessários e começam a desaparecer. É o princípio do usa-o ou perde-o. E o trabalho de que eles precisam chama-se treino de resistência. Quando ouve esta palavra, talvez imagine ginásios barulhentos, pesos enormes e jovens musculados. Mas a resistência pode ser encontrada em todo o lado e adaptada a qualquer pessoa, a qualquer idade e em qualquer condição física. A caminhada, que é um exercício maravilhoso para o coração e para a mente, não é suficiente para desafiar verdadeiramente os músculos a ponto de os fazer crescer. Para isso, eles precisam de encontrar uma oposição, uma força contra a qual têm de trabalhar. A forma mais simples de começar é em casa, com o peso do seu próprio corpo. O simples ato de se sentar e levantar de uma cadeira, sem usar as mãos para se apoiar, é um dos melhores exercícios que existem para as pernas e glúteos. Tente fazer isto 10 vezes seguidas. Se for fácil, ótimo. Se custar um pouco, ainda melhor. Significa que os seus músculos estão a ser desafiados. Outro exemplo. Enquanto espera que a água para o chá ferva, encoste-se à bancada da cozinha e faça algumas elevações na ponta dos pés para fortalecer os gêmeos. Ou, encostado a uma parede, dobre ligeiramente os joelhos como se fosse sentar-se e aguente nessa posição por 20 ou 30 segundos. Está a fazer um agachamento na parede, um exercício fantástico para as coxas. O passo seguinte pode ser introduzir elásticos de resistência. São baratos, não ocupam espaço e oferecem uma variedade incrível de exercícios. Pode sentar-se numa cadeira e prender um elástico à volta dos tornozelos, tentando afastar as pernas. Ou pode segurar as pontas de um elástico com as mãos e tentar afastá-las, trabalhando os músculos das costas e dos ombros. A chave é sentir uma ligeira tensão, um esforço. É esse esforço que cria microfissuras nas fibras musculares. Não se assuste com a palavra. É um processo perfeitamente natural e necessário. É durante a reparação destas pequenas fissuras, com a ajuda da proteína que já falamos, que o músculo se reconstrói um pouco mais forte do que era antes. É assim que a força nasce. E não se esqueça da força que usa no seu dia a dia. Carregar os sacos das compras do supermercado para casa? Isso é treino de resistência. Em vez de fazer várias viagens com sacos leves, tente levar um pouco mais de peso em cada mão, mantendo uma boa postura com as costas direitas. Trabalhar no jardim, cavar a terra, levantar um vaso. Tudo isso conta. O importante é ser consistente. 2 ou 3 vezes por semana, dedique 15 a 20 minutos a estes pequenos desafios.
Não precisa de suar em bica nem de ficar com dores horríveis. Precisa apenas de sentir que os músculos trabalharam. E para que todo este processo de reparação muscular funcione na perfeição, existe um aminoácido que é o verdadeiro chefe de obra: a leucina. A leucina é como o interruptor que liga a máquina de construção muscular no corpo. Sem leucina suficiente, mesmo que coma muita proteína, o processo de síntese não é tão eficiente. Felizmente, a leucina encontra-se em muitos alimentos que fazem parte da nossa dieta mediterrânea. Ovos, laticínios, lá está o nosso queijo fresco outra vez, carnes de aves, peixes como a sardinha e o atum, e também em fontes vegetais como as lentilhas, o grão de bico e o feijão. Ao garantir que as suas refeições proteicas incluem estes alimentos, está a dar ao seu corpo o sinal claro para começar a reconstruir. Por último, um hábito que é tão básico que muitas vezes o esquecemos: beber água. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que seja uma desidratação leve, o desempenho muscular diminui drasticamente. A água é essencial para transportar nutrientes para as células musculares e para remover os resíduos do processo de produção de energia. Uma ligeira desidratação pode levar a cãibras, fadiga e a uma recuperação mais lenta. Ter uma garrafa de água por perto ao longo do dia e ir bebendo pequenos golos, mesmo sem sentir sede, é um dos gestos mais simples e poderosos para a saúde muscular. Não espere pela sede para beber, pois quando a sede aparece, o corpo já está em modo de alerta. Pense na água como o óleo que lubrifica a máquina. Sem ela, todas as outras peças, por melhores que sejam, não funcionam corretamente. Já falamos sobre dar aos músculos os tijolos certos com a proteína, o estímulo para crescer com a resistência e o sinal de ignição com a leucina. Mas agora, para a surpresa que lhe prometi no início. Há um mineral que funciona como o maestro silencioso de toda esta orquestra. Ele está envolvido em mais de 300 reações bioquímicas no nosso corpo, incluindo a contração e o relaxamento muscular, a produção de energia e a síntese de proteínas. E a verdade é que muitas pessoas, especialmente depois de uma certa idade, não consomem o suficiente deste mineral crucial. Estou a falar do magnésio. O magnésio é o parceiro de dança do cálcio. Enquanto o cálcio ajuda os músculos a contraírem-se, o magnésio ajuda-os a relaxar. Quando há falta de magnésio, os músculos podem ficar num estado de contração constante, o que leva a cãibras, espasmos e rigidez. Já sentiu aquela cãibra dolorosa na perna à meio da noite? Uma deficiência de magnésio pode ser uma das causas. Além disso, o magnésio é fundamental para a produção de ATP, a molécula que é a principal fonte de energia para as nossas células, incluindo as células musculares. Sem magnésio suficiente, simplesmente não temos a energia necessária para nos movimentarmos com vigor, e a recuperação após qualquer tipo de esforço torna-se muito mais lenta. É como tentar ligar um carro com a bateria fraca. O motor pode ser bom, o combustível pode estar lá, mas sem a faísca inicial, nada acontece. Onde podemos encontrar este mineral maravilhoso? A natureza oferece-o em abundância. Frutos secos, como as amêndoas e as nozes, sementes de abóbora e de girassol, leguminosas, como o feijão preto, e vegetais de folha verde escura, como os espinafres, são excelentes fontes. E um petisco muito nosso, os tremoços, é surpreendentemente rico em magnésio. Integrar estes alimentos na sua rotina diária pode fazer uma diferença que sentirá não só na força muscular, mas também nos seus níveis de energia e na qualidade do seu sono, já que o magnésio também ajuda a acalmar o sistema nervoso. Lembre-se, tudo está interligado. A sua jornada para recuperar e construir músculo não é sobre uma única pílula mágica ou um único alimento secreto. É sobre criar uma sinergia, um ambiente positivo onde o seu corpo tem tudo o que precisa para prosperar. Pense nisto. Começa o dia a dar um bom impulso de proteína ao seu corpo. Durante o dia, desafia os seus músculos com pequenos atos de resistência, seja a levantar-se da cadeira ou a carregar as compras. Mantém-se hidratado,
bebendo água regularmente. Certifica-se de que as suas refeições são ricas em alimentos que contêm o interruptor da leucina e o maestro do magnésio. E à noite, oferece aos seus músculos um último presente, uma pequena dose de proteína de digestão lenta para os proteger e nutrir enquanto descansa. Cada um destes hábitos, por si só, é benéfico. Mas juntos, eles criam um efeito multiplicador. Pequenas mudanças consistentes, dia após dia, levam a resultados extraordinários. Não se sinta sobrecarregado. Não precisa de mudar tudo de uma vez. Escolha uma coisa para começar esta semana. Talvez seja adicionar um ovo ao seu pequeno almoço. Ou talvez seja fazer 10 agachamentos na cadeira todos os dias. Ou simplesmente lembrar-se de comer uma mão cheia de amêndoas à meio da tarde. Comece pequeno, sinta a diferença, ganhe confiança e depois adicione outro pequeno hábito. Você tem o poder de reescrever a história do seu envelhecimento. A perda de força não tem de ser o seu destino. Agora, adoraria saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de começar a aplicar? Já faz alguma destas coisas no seu dia a dia? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil e quer receber mais dicas para viver uma vida mais forte e saudável depois dos 60, por favor, deixe um gosto e subscreva o nosso canal. É um pequeno gesto para si, mas significa muito para nós e ajuda-nos a continuar a criar conteúdo que pode fazer a diferença. Lembre-se sempre, nunca é tarde para ficar mais forte. Viva a sua melhor vida em todas as idades.